Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e neste vídeo vamos falar sobre Corinthians e Palmeiras, tá? Chegou o grande dia, chegou a hora. Vitinho, Corinthians busca o Vitinho novamente para ser um dos pontas do timão. Vamos falar sobre isso também. Vamos falar mais um pouquinho sobre aquela treta entre Memphis também e Félix Torres, tá, fiel? Peço humildemente para você não esquecer de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. É de grande importância para que esse canal continue crescendo, e o like, fiel, para que a plataforma YouTube comece a espalhar esse vídeo para mais corintianos assim como você. Então, se você assiste o canal do Corintianeiro sempre, se você está aqui sempre com a gente, eu peço humildemente para você deixar o seu like, tá bom? Sempre costumo pedir aqui também que, se ainda você não confia nesse canal, espero um dia poder conquistar a sua confiança, certo, fiel? Então chega de enrolação, vamos falar de Corinthians, porque o Corinthians, ele teve aquela tretinha lá com o Memphis, né, fiel? Entre Memphis e o Félix Torres. Falei pra vocês que não é nada demais, não caem nessa onda que foi treta pesada, isso aí são pessoas que querem ganhar likes e cliques em cima de vocês, tá? Não vão nessa onda aí, esquecem isso aí. Isso aí é apenas discussão normal de jogo, né? Como disse um inscrito aqui do meu canal que assiste esses vídeos todos os dias, comenta todos os dias, até futebol de rua tem discussão, né? Ainda mais os caras que estão treinando ali todos os dias. Inclusive, um abraço para todos os meus inscritos aqui que acompanham o Corintianeiro todos os dias, tá? Então, Fel, o que eu quero dizer para vocês, sabe o que é? É que é nessa vibe mesmo, irmão. Véspera de clássico, aliás, dia de clássico, ontem foi a véspera, hoje é dia de clássico, é nessa vibe mesmo, é sangue no olho, entendeu? Não tô falando que as pessoas têm que brigar, mas o espírito que o Corinthians está, cara, é de tensão total. O Corinthians está ligado no 220, o Corinthians está pronto para tudo, entendeu? Ele está pronto para guerra, no bom sentido, tá, fiel? Sem violência, né? Vamos jogar com lealdade, mas firme, jogar com firmeza, jogar com raça, jogar com vontade, com disponibilidade, dando o sangue, que eu tenho certeza que se o pior acontecer, mas o Corinthians jogando bem, o Corinthians jogando com raça, a torcida vai ser a primeira a aplaudir, porque o Corinthians, diferente de outros clubes, ele é totalmente único, né? Ele é diferenciado, é uma torcida diferenciada. Só que nós queremos ver raça, nós não queremos ver um time apático, nós não queremos ver um time sem entrega, nós não queremos ver jogadores jogando sem amor à camisa, e eu tenho certeza que isso não vai faltar. O Corinthians demonstrou isso no primeiro jogo e segue aí firme para o jogo de hoje, com certeza, com muita disposição e raça. O Corinthians, fiel, ele vai entrar com o mesmo time que entrou contra o Palmeiras no primeiro jogo, tá? Vou repetir a escalação aqui para vocês. O Corinthians vai entrar com o Hugo Souza no gol, óbvio, né? Mateuzinho, que na minha opinião foi o melhor jogador da partida no primeiro jogo contra o Palmeiras, junto com o Raniel. Matheus Bidu também jogou demais. E a gente vai ter também na nossa lateral esquerda Matheus Bidu. A gente vem com os dois volantes, que é de extrema necessidade, tá, fiel? Esqueci de falar do André Ramalho e Gustavo Henrique. Aí a gente vem com os dois volantes, que é de extrema necessidade, que é o José Martínez e o Raniel, tá, fiel? Esses dois volantes, eles são volantes marcadores, são volantes pegadores, volantes que chegam firme. Então isso é importante para o Corinthians ainda ter uma zaga frágil. Tá melhorando, tá evoluindo a zaga do Corinthians com o Dorival Júnior, tá? Isso é méritos do Dorival, que está sabendo trabalhar com o sistema defensivo do Corinthians. Está melhorando muito a zaga do Corinthians. Porém, ainda é uma zaga lenta. Então é necessário você ter dois volantes de contenção. Que inclusive o José Martínez, aí, um dos treinos do Corinthians, quase assustou a gente, poderia ser dúvida, mas já se recuperou aí de uma dor que ele estava, já se recuperou. Se eu não me engano, na coxa direita, não sei se é no tendão ou na coxa, o jogador já se recuperou, está apto para a partida de hoje, tá? Então José Martínez e Raniel, seguido de mais dois meio-campistas, que é o André Carrillo e o Garro, e o nosso ataque Memphis e Yuri Alberto. Fiel, eu sempre costumo dizer aqui, né? O Corinthians no ano passado conseguiu valores espetaculares, principalmente aí nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. O Corinthians venceu 9 partidas seguidas, não é verdade? Foram 9 partidas do Corinthians jogando bem, do Corinthians jogando assim, com raça, do Corinthians que classificou para a fase de grupo, para pré-Libertadores, sendo que o Corinthians ele estava bem lá atrás no campeonato e conseguiu, com 9 vitórias seguidas, chegar na pré-Libertadores. Mas, Corintianeiro, por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque o responsável por isso, lógico que todos os jogadores ajudaram, principalmente o Hugo Souza, o Raniel, mas em especial o trio, o quarteto, né? Carrillo,
Garro, Memphis e Yuri, tá? Foi lá que o Yuri conseguiu ser artilheiro do Campeonato Brasileiro, foi lá que o Memphis conseguiu seus melhores números, foi lá que o André Carrillo se destacou e o Garro estava voando em campo, que inclusive ganhou como o melhor meio-campista do Campeonato Brasileiro, naquelas premiações quando tem o final do campeonato. Então, esperamos que esse time de hoje consiga fazer pelo menos um jogo daqueles 9 jogos que jogou no ano passado. Que possamos, esse jogo, ser especial, que a gente consiga fazer um daqueles jogos que fizemos daqueles 9 anteriores que nos levou para a pré-Libertadores. Tomara que o Corinthians consiga esse feito. Tomara que o Corinthians consiga jogar um bom futebol hoje, igual conseguiu aí no ano passado, né, Fel? Esse jogo contra o Palmeiras ganhamos, mas foi mais raça do que qualidade, vamos ser sinceros. Apesar dos nossos jogadores terem muita qualidade, mas o Garro podia jogar um daqueles jogos que ele jogou no ano passado, que ele estava voando, o André Carrillo também, o Memphis e o Yuri, pra gente ir lá e fazer uma vitória fácil, né, Fel? Fácil em termos, porque o Palmeiras é um time bastante qualificado, mas se a gente conseguir jogar bem, se o Corinthians conseguir trazer um pouco daquele futebol do ano passado para esta partida, eu tenho certeza que a gente sair de lá com a vitória, tá? 1-0, 2-0, quem sabe o Corinthians não surpreende lá, tá? Então, vamos aguardar. O time do Corinthians que eu passei titular para vocês é isso, estamos com a nossa força máxima e a torcida inteira. Não vamos estar lá no estádio, né, Fel, por conta que a torcida única, mas a torcida inteira vai estar lá de espírito com o Corinthians, né? Corpo, alma e coração lá com os nossos jogadores lá, empurrando o Corinthians em pensamento para a gente conseguir essa grande vitória. Que vai ser muito importante para o Dorival Júnior, que o Corinthians vai entrar com uma super moral nas próximas fases da Copa do Brasil, que vai entrar premiação em dinheiro para o Corinthians, então ela também tem aí os seus motivos de grande importância off ali dentro de campo, né? Então, Fiel, comentem o placar, como a gente sempre comenta aqui. Eu vou ser bem sincero com vocês, na minha opinião, da Corinthians 2-0, tá? Um gol no primeiro tempo e um gol aí da metade do segundo tempo para lá, porque o Palmeiras vai precisar sair. 2-0, Timão. Vou até chutar aqui quem vai fazer os gols do Corinthians, tá? André Carrillo, balança a rede novamente, de rebote de novo, igual fez aí, né? No último jogo do Corinthians contra o Fortaleza, e Rodrigo Garro, tá, Fiel? Uma pancada aí de fora da área. Então, 2-0, Corinthians. Comentem, porque eu quero saber a sua opinião, o placar, tá bom? Fel, vamos seguir aqui, porque a gente tem algumas informações importantes, tá? Antes de eu entrar aqui na questão do Vitinho, eu quero trazer para vocês que ontem eu trouxe sobre os numbers rights. Quem acompanhou aí, comentem aí. E já hoje, você lembra que eu falei que quando essa notícia começasse a funilar, outros canais também iam dar essa informação? Porque é uma informação verídica, tá? A gente aqui não trabalha com mentira. Então já grandes jornalistas já conceituados no cenário esportivo brasileiro já estão começando a dar essa informação hoje dos numbers rights que o Corinthians pode trocar. Olha que bom, né? Mais uma vez o nosso canal acertando. Não vou falar antecipadamente, Fiel, porque eu não faço disso daqui uma competição. Mas é interessante que eu trago isso à tona para vocês, que outros grandes jornalistas estão dando a mesma informação que o corintianeiro deu no dia de ontem, eles estão dando hoje, porque para a gente vender o nosso peixe aqui e mostrar que o nosso canal é um canal sério, é um canal de propriedade, é um canal que sabe o que fala, né? Temos propriedade naquilo que falamos. Isso é de grande importância a gente começar a acertar as nossas informações, certo? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. Eu vou deixar o vídeo aqui, né? No final deste vídeo, eu vou deixar esse vídeo que eu falo sobre os numbers rights. Vídeo super interessante, que o Corinthians pode trocar. Se você não assistiu, eu aconselho você a assistir. Agora vamos falar sobre o mercado da bola. O Corinthians voltou a negociações com o Vitinho, tá, Fiel? Ex-Flamengo, que estava no futebol da Arábia. E o Corinthians tenta de novo a sua contratação, tá? O Corinthians já tinha feito para o Vitinho, na época, uma proposta por empréstimo que não avançou, que inclusive o Corinthians vai encontrar disputa hoje para o Vitinho, como o Fluminense, como o Vasco. Aí tem o Corinthians também, tem mais um clube que ainda não sei. Então, no total, são 4 clubes tentando contratar o Vitinho. No meu ponto de vista, ou o jogador quer jogar no Corinthians porque sempre sonhou em jogar no Corinthians, maior time do Brasil, maior torcida, time de tradição, time de glórias, time de vitrine, o cara destaca um pouquinho que já vai para fora, ou o cara vai optar por ganhar melhor. Se o cara optar por ganhar melhor, a proposta do Fluminense, o Vasco eu não sei, a proposta desses outros clubes que eu mencionei serão maiores do que o Corinthians, porque o Corinthians hoje, o seu sistema financeiro está defasado. Se o Corinthians não escolher abrir a carteira
para contratar um ponta, o Corinthians vai contratar um ponta que não vai adiantar vir, porque vai ser um ponta muito fraco. Ou o Corinthians abre a carteira pelo menos para uma contratação boa, aí o resto você tenta ir por empréstimo. Mas se você não abrir a carteira para contratar pelo menos uma contratação boa, a gente não vai contratar. Aí não vai contratar mesmo, tá, porque o Vitinho é um bom jogador e vários clubes do Brasil querem o atleta. Então se o Corinthians sempre ficar nessa vibe de empréstimo, 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 vai chegar uma hora que não vai sobrar mais jogadores no Corinthians. E olha, eu vou ser bem sincero para vocês, falando aqui de coração aberto com vocês, tá? No Corinthians aqui, todo dia tem um jogador diferente. E outra coisa, tá, esse canal aqui é o canal que menos traz contratações. Eu só trago realmente quando existe uma negociação. Até que eu descartei Caio César, já descartei um monte de jogador nesse canal. Não significa que o Corinthians não esteja negociando. Estou dizendo que eu não tenho essa informação, tá? Às vezes outras pessoas têm informações mais privilegiadas aqui que o corintianeiro. Mas eu não tenho informação que o Corinthians em nenhum momento negociou com o Caio César. Agora, com o Vitinho, existe uma negociação, existe uma conversa com o jogador. Só que é aquele sistema que eu falei para vocês. Todo dia no Corinthians já tá virando novela, fica uma coisa chata, porque a gente traz um jogador aqui e nunca avança. Victor Sá, o Vitinho lá atrás, agora voltou à tona de novo. O pessoal falando aí, Caio César. Tem muitos jogadores que o Corinthians vai lá, tenta e leva não. Tenta e leva não. Tenta e leva não. E todo dia vira uma novela no Corinthians. Todo dia o Corinthians está trazendo um jogador novo e não vira. Isso já está me enchendo já. Porque um clube do tamanho do Corinthians, um clube que arrecada 1 bilhão, não consegue contratar um jogador, não consegue contratar um atacante que chega e fala, não, esse vale a pena, vamos contratar. Isso é um absurdo, Fel. Isso é um absurdo realmente, porque o Corinthians, pela sua grandeza e pelo que arrecada, tinha que ter a condição de contratar. Mas aí os caras ficam comprando Babyliss no cartão corporativo, os caras ficam comprando remédios farmacêuticos, os caras ficam viajando, fazendo viagens de luxo, comprando roupas de grife, entre mais. Isso a gente está falando de cartão. Imagina contratos que a gente não sabe, contratos milionários de patrocínios que chegam nos clubes. Então como que um clube desse pode ser levado a sério os administradores que lá estão? Os administradores que administram o nosso Corinthians. É lógico que você vai dever mais o triplo do que você arrecada. Então, se o Corinthians arrecada 1 bilhão, ele deve 2,5 bilhões, quase o triplo aí da sua arrecadação. Então, realmente, é uma situação bastante complicada do Corinthians. Enquanto o Corinthians não pôr a mão na carteira, pelo adiantamento de dinheiro que vai cair nos cofres do Corinthians, porque vai adiantar a LFU, que eu já trouxe para vocês, 50 milhões, vai ter o adiantamento da Nike, o Corinthians vai receber alguns valores de alguns jogadores, aquele centroavante do Corinthians, ele vai receber 20%, aí tem outro jogador que nem jogou no Corinthians, um atacante lá que eu esqueci o nome, também vai receber mais 1 milhão e pouco por ser o clube formador, então vai pegar uns 108 milhões de reais em mãos nesse mês. Se não abrir a carteira para pagar um atacante bom, o Corinthians sempre vai ficar perdendo os atacantes para outros clubes vão reforçando e o Corinthians vai continuando com o mesmo grupo. Precisamos reforçar pelo menos algumas peças, pelo menos aí uns 2, 3 jogos. O certo seria umas 5, 6 contratações para deixar esse time forte. Mas, já que a condição financeira não permite, pelo menos aí umas 2 contratações boas, tá, fiel? Umas 2 contratações que vale a pena, para pelo menos a gente dar um up aí nesse meio campo, dar um up aí nesse ataque, para a gente começar a fortalecer esse Corinthians e potencializar os jogadores que lá estão. O Corinthians está negociando com um zagueiro também, tá, fiel? Não sei se é por empréstimo. A informação está muito rasa ainda, tá? Então eu não gosto de trazer informação sem propriedade. Ó, é do time tal, é o fulano tal, é o valor tal, o Corinthians já fez o primeiro contato, eu não gosto, tá? Então assim que eu tiver uma informação mais detalhada, eu trago esse zagueiro para vocês. E referente também ao lateral do Corinthians, o lateral que teve reunião ontem, tá? Vou trazer no Corintianeiro 2.0, tá? Novas informações para vocês, que inclusive hoje não teremos o vídeo da tarde no Corintianeiro, por conta do jogo do Corinthians e Palmeiras. Mas no Corintianeiro 2.0, depois do almoço, até ali 1 hora, 2 horas, já vai estar no ar. Então eu aconselho vocês a assistir o Corintianeiro 2.0, que está bombando. Vou deixar o link fixado no primeiro comentário deste vídeo, para quem ainda não é inscrito, que é o nosso segundo canal. Certo, Fiel? O que tinha de mais atualizado do Corinthians para trazer para vocês é isso. Qualquer coisa que afunilar com o Vitinho, ou outro jogador, outro atacante, eu trago aqui para vocês sem sombra de dúvidas, tá? E quanto a isso, meu muito obrigado por tudo e daqui a pouco a gente vem aqui no Corintianeiro 2.0, que Deus possa abençoar a sua vida sempre e vai Corinthians!